A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. Você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno com as Escrituras Sagradas. Trazemos aqui assuntos alinhados às Escrituras Sagradas e abordamos os temas aqui que diz respeito à nossa fé, que diz respeito à nossa trajetória de vida cristã. Irmãos, as pessoas, por não nos conhecer, faz uma análise errada sobre o que pregamos aqui. É um cidadão aí que se chama Paulo, vem nos comentários dizendo que para mim não deu certo pregar na congregação, porque a congregação prega pelo dom de Deus. E ele faz uma leitura como que eu não estou mais na CCB. Irmão, dentro da congregação, do que Deus me deu, já vi Deus batizar milhares de almas com a promessa, com o Espírito Santo, nesses meus 43 anos dentro da CCB. Porque ele fica querendo fazer uma análise de mim pelo que eu prego aqui na plataforma digital. Não que aqui fora do YouTube, nas igrejas, eu pregue uma palavra que não seja expositiva. Todas as palavras que Deus já me deu, dos cultos perante a Irmandade, Deus fez grandes coisas. Muitas almas se converteram a Cristo pela pregação do Evangelho. Mas estes são pessoas que eles creem que é Deus quando está naquela histeria dentro da igreja, naquele emocionalismo, naquele sentimentalismo, que é como fogo de palha. Terminou ali, todas as coisas voltam ao normal. E a palavra que sempre preguei na congregação e prego, são palavras para amadurecer, para gente que é maduro na fé, entendeu? Hoje, o Senhor traz para mim uma exposição aqui de Romanos, capítulo 8, do verso 18, 31. Vamos expor aqui sobre a segurança eterna dos salvos. Lemos Romanos capítulo 8, do verso 18 até ao 39. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, e na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro
da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústia, até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança, como salvos, ora, esperança que se vê, não é esperança, pois que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos, não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelo santo. Sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois é, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, considerável como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o Senhor trouxe para mim aqui esta palavra para falar com cada um de nós. Que nós estamos na Epístola aos Romanos, do capítulo 1 até o verso 32, o apóstolo Paulo fala da depravação dos gentios. No capítulo 2, ele fala que tanto os judeus como os gentios estão condenados. No capítulo 3, ele vai falar que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. No 4, ele vai falar da justificação da fé. No 5, ele vai falar que somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No 6, ele vai falar que nós fomos tirados debaixo do poder do pecado. Do 7º, ele vai falar a analogia de um casamento para representar quando estávamos do relacionamento do homem com a lei, enquanto o homem vive, enquanto o homem vive,
enquanto a mulher vive, está debaixo da lei do marido. Morrendo, ela sai debaixo da lei do marido. Ele faz uma analogia do homem perdido, do homem no abismo, né? Mas no capítulo 8, ele vai fazer um contraste, né? Que o homem foi tirado da profundeza do abismo e fala, agora mais nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo o Espírito. Aí Deus leva o homem constitui um novo matrimônio com Cristo, e aí não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, no verso 18, no verso 18, aqui, o apóstolo Paulo, ele vai fazer um contraste, né, entre a glória e entre o sofrimento. Pois estamos na terra, quantos que estão debaixo de grande sofrimento, de grande luta, de grande aflição espiritual, quantos que sofreram perda. Mas aqui o apóstolo faz um contraste entre o sofrimento e a alegria. Irmãos, aqui é vale de lágrima, é vale de angústia. Aqui choramos, aqui sofremos, aqui perdemos. Muitas vezes o nosso sentimento emocional, sentimental, tudo destruído. Mas aqui ele fala, porque tenho para mim por certo que os sofrimentos deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele faz um contraste entre a dor, entre o sofrimento do tempo presente, que sofremos aqui, com uma grande alegria que nos espera no porvir, que não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Quantos que estão debaixo de grande luta, debaixo de grande pressão, saiba de uma coisa, que o seu sofrimento não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele fala aqui, a ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A grande expectativa da criação, essa expressão, irmão, é uma expressão, alguém que está nas pontas do dedo, aguardando alguém especial que está para chegar. É essa a expectação da criação. E aí fala, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, irmão, a criação aqui, a criação é a terra. E aí no 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de Deus. Irmãos, o pecado de Adão não trouxe prejuízo só para ele e para a humanidade. Trouxe um grande dano para a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. A terra que antes não tinha espinho, não tinha abrolho, começou a produzir espinho, produzir abrolho. Então diz a palavra aqui que a criação, o globo
da terra, esse universo que nós temos, ele vai ser redimido, vai ser liberto do cativeiro, da corrupção. E diz aqui que a criação, ela geme, irmão, ela geme, ela sente cólica, numa expressão metafórica, ela sente cólica. Por quê, irmãos? Por que ela geme? É igual uma mulher que está com dores de parto, sente as suas cólicas, sente a sua angústia, entendeu? Ela geme. Por que geme, irmão? Porque está no cativeiro. Mas vai chegar a hora que ela vai ser tirada do cativeiro. Como que isso vai acontecer? Vai acontecer porque a terra vai ser restaurada. Como está escrito lá em 3 de 2 Pedro, que a terra, o juízo de Deus vai trazer fogo sobre a terra. Os elementos vão derreter, as obras da terra vai queimar. Não, Deus não vai destruir este mundo, esta terra, para construir uma nova. Não, irmão. A terra, segundo a Escritura, segundo está lá em Isaías 65, Deus criará novos céus e nova terra. Essa expressão, criar, é uma expressão de restauração. Ela vai ser restaurada. Quando que isso acontecerá? Diz, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que é a manifestação? Quando Cristo vier buscar a igreja, vai haver a ressurreição dos mortos. E a terra, e a nova terra vai ressurgir com a nova, com os filhos de Deus, vai ressurgir. Então diz aqui que a terra, ela geme, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a glória dos filhos de Deus. Esta criação, o que está falando? Está falando do cosmos, está falando da terra, que vai ser redimida para a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, suporta angústia até agora. Porque, irmão, ela também está na expectativa. A mulher, quando geme, irmão, quando está criança, está gerando dentro do seu ventre, ela sente cólica, ela sente dores, ela sente grande sofrimento, porque esse sofrimento é um sofrimento de destruição, irmão, é um sofrimento de ruína? Não, é um sofrimento de algo, de uma criança que vai nascer, algo novo que vai brotar. Então, irmão, assim é uma expressão, é uma figura de linguagem que o apóstolo usa para falar da terra, que ela vai ser redimida, a criação vai ser redimida para a glória dos filhos de Deus. Mas depois o apóstolo aqui, ele faz uma transição, e não somente a criação, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, aguardando a redenção do nosso corpo. Então, irmão, há um gemido dentro de nós, há um gemido, há um clamor dentro de nós. Nós também gememos, aguardamos a redenção
do nosso corpo, quer dizer, a glorificação. Então, esse gemido não é um gemido de ruína, não é um gemido de caos, mas é um gemido de esperança, é um gemido de alegria. Irmãos, é um gemido aguardando aquele o grande dia, o dia da ressurreição, o dia da glorificação. Porque enquanto nós estamos aqui, nós gememos. E aí o apóstolo faz uma transição, que também o Espírito Santo geme. Ele geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. É como, irmão, é o tira-gosto, o que nós recebemos de Deus, o que nós recebemos do Senhor. A manifestação do Espírito em nós é apenas um tira-gosto da grande alegria celeste, da grande alegria eterna que nos aguarda. E o Espírito Santo, ele geme dentro de nós. Ele geme transferindo para nós a grande alegria, a grande alegria. Ele é apenas um tira-gosto da grande obra, da grande herança que receberemos no céu. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, você pode estar numa grande guerra, você pode estar numa grande luta. Irmão, saiba de uma coisa, que você é cidadão do céu. Aqui você sofre, aqui você tem combate, mas tem uma grande alegria que te espera no porvir. O que você sente dentro de você, a manifestação do Espírito Santo, é apenas o tira-gosto, irmão, é apenas o tira-gosto do que você receberá no céu. Deus está trazendo essa palavra para fortalecer o seu coração, fortalecer a sua fé e saber, é uma coisa grandiosa que Deus nos reservou para o céu. E não somente, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos, e o Espírito Santo geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. E não somente ele, mas também nós, porque na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, o esperará. Então, irmão, é algo que nós não vemos, é algo que nós não conseguimos apalpar com a mão. Por isso que nós esperamos algo grandioso, algo magnífico, algo que está no transcendental, divino. Por isso que nós servimos a Deus pela esperança. Mas se esperamos que não vemos, com paciência, com paciência também aguardamos. Por isso, irmãos, que a nossa vida, ela é
alimentada pela palavra de Deus, pela palavra que brota do manancial da vida, que nos alimenta, que nos fortalece para nós caminhar no caminho que Deus colocou. Então, com paciência, nós aguardamos. Então, diante de tantas coisas, tantos bombardeios, tanta guerra, tantas indecisões, muitas vezes ficamos sem rumo, sem saber para onde ir, mas o Senhor nos dá o norte para nós, Ele nos norteia. Irmão, os filhos de Deus nunca ficaram confundidos, nunca ficaram, irmãos, no meio das ondas, sem ter uma bússola, sem ter uma direção. Tudo, Deus é Deus. Ele nos dá a direção certa, para nós não perder o foco. Quem está em Cristo não perde o foco. E aqui, irmãos, no 26, ele vai falar que também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas. Irmão, todos nós temos fraquezas morais, fraquezas espirituais, fraquezas sentimentais. Às vezes o nosso rosto de 10 anos atrás já não é o mais. Agora temos ruga no nosso rosto. Todos sofremos. Mas diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir. Deus, irmãos, não nos atende. Deus não nos dá, às vezes, aquilo que pedimos, mas Ele nos dá aquilo que necessitamos. E é Ele que intercede por nós. É Ele que nos intercede, porque nós não sabemos pedir, mas Ele é o nosso tradutor. É Ele que pega a nossa oração, muitas vezes inadequada, sem aquelas palavras corretas, certas, que deveria ser. O Espírito Santo pega a nossa linguagem. É como uma pessoa, vamos dizer, está em Londres, na Inglaterra, e ele não sabe falar o inglês. E ele precisa de um tradutor para traduzir do português por o inglês. Assim também é o Espírito Santo faz com nós também, irmão. Ele traduz a nossa linguagem para a linguagem de Deus, para a linguagem da eternidade. Aqui mostra Cristo intercedendo. Ele é o nosso intercessor, Florencio, judicial. Se chegar alguma acusação no céu contra você, o Senhor se levanta e diz: não, eu já paguei por esse pecado aí, eu já paguei, ele não deve mais, ele foi inocentado diante do meu tribunal. E temos o Espírito Santo, que é um intercessor dentro de nós e sobre nós. É um intercessor existencial. O Espírito Santo, ele intercede por nós, em nós, sobre nós, e é o Deus eterno. Então, irmãos, aqui nós vemos a Trindade orando por nós, a Trindade intercedendo por nós. E aí nós vemos 3 características dessa intercessão. Uma intercessão intensa, depois uma intercessão agônica,
o Espírito Santo geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. E aí nós temos a intercessão eficaz. 3 características da intercessão. Uma característica, uma intercessão intensa, outra intercessão agônica e outra intercessão eficaz. Então, é Deus, é a Trindade orando, é a Trindade intercedendo por nós, irmão. Você pode ser fraco da maneira que for, mas tem algo grandioso dentro de você. Tem algo grandioso dentro de você. Parece que a sua força vai acabando, parece que vai naufragar, parece que não vai dar conta. O próprio Deus faz reviver o que está dentro de você, o que está dentro do teu coração, o que está dentro da tua alma. Glória ao nome santo do Senhor. É a Trindade orando, é a Trindade intercedendo pela igreja, é a Trindade intercedendo pelo povo de Deus, irmão. E aqui, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele que, segundo a vontade de Deus, que intercede pelos santos. Então, só para te animar e te dizer que você não está só. Você não está só no campo da batalha, no campo da guerra. Tem algo muito grandioso que Deus pôs dentro de você, dentro da sua alma. Aqui o Senhor está realçando a importância, o seu valor que você tem diante de Deus. E aí no 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aqui nós temos que ter cuidado para entender. Será que todas as coisas, será que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Às vezes, quanta mal notícia que recebemos, é um parente que morreu, é um filho que foi acidentado, é uma dívida, alguém nos cobrando na nossa porta, é o cartão de crédito que não tem como cobrir. Será que coopera? Irmãos, quantas mal notícias que recebemos durante o dia, será que coopera? Irmão, devemos que entender uma coisa. Qual é a coisa que coopera para o nosso bem? É porque Deus, que está na nossa frente, Ele transforma as coisas más para nos edificar o nosso coração. Muitas vezes tem coisas ruins que vêm, muitas vezes é uma didática que Deus usa, para nos ensinar. Mas qual é essas coisas que cooperam para o nosso bem? Qual é esse bem que está intrínseco aqui, irmão? O 29 explica para nós qual é as coisas que cooperam para o nosso bem. O que é esse bem? O verso 29
explica, porque o que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então, esse bem é a predestinação. É a predestinação. E qual é esse bem? Nos fazer conforme a imagem do seu Filho. Nos fazer parecido com Ele. Entendeu, irmão? É as coisas que cooperam para este bem supremo acontecer na nossa vida. Nós estamos sendo moldados igual uma escultura, igual o Miguel Ângelo fazia nas suas obras esculturais lá na Itália. Pegava uma pedra, lapidava de um lado, lapidava do outro, e depois colocava os detalhes, fazia um rosto de pedra. Você olhava naquela imagem, parecia que estava vendo uma pessoa, parecia que algo de uma pessoa estava exprimida ali naquele rosto de pedra. Assim Deus está fazendo em nós. Deus está esculpindo a imagem do seu Filho na nossa vida. Você, irmão, todo esse processo que nós passamos, Deus está esculpindo o seu Filho dentro de nós, para nós se tornar parecido com Ele. Então, fomos chamados para o seu decreto, porque aos que de antemão conheceu. Irmão, esse conhecimento aqui é um conhecimento antes de haver céu, de haver terra, antes da esfera do mundo. Deus nos conheceu. É como está lá em Efésios, capítulo 1, verso 4. Fomos eleitos para a santificação. Primeiro, fomos eleitos em que sentido? Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Segundo, fomos eleitos nós, não toda a humanidade. Terceiro, fomos eleitos em Jesus Cristo, no tempo, na história. Quarto, fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. E então, aqui o apóstolo começa a falar do processo da salvação. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também o glorificou. Aqui mostra o processo de Deus na obra da salvação. Na mente de Deus, todas essas coisas já aconteceu. Tudo já aconteceu. Veja bem, irmãos. Tudo. Olha. E aos que predestinou, todos os verbos aqui estão no passado. Aos que predestinou, este chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Todos os verbos estão no passado. Na mente de Deus, todas as coisas aconteceu. Agora, na história, não. Na história, tem a hora. Deus chama, Deus justifica e depois Deus glorifica. Então, Deus mostra aqui o processo da segurança dos salvos. Que aqueles que Deus chamou e aqueles que Deus predestinou, Deus leva ele até a glorificação. Agora, no 31, vai ser cinco perguntas retóricas que o apóstolo faz. E aquele, que diremos, pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora o segundo aqui, ó. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora, terceiro, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada? Por amor de ti, somos entregues todo dia, considerados como ovelha para o matadouro. Irmãos, aqui fala, quem nos justificou? Quem foi? Não foi Cristo que nos justificou? Não foi Cristo que nos salvou? Não é você que está segurado na mão de Deus, é Deus que está segurado da sua mão. E ninguém arranca, irmão. Ninguém arranca. Aqui foi um sacrifício eterno. O seu destino foi Deus que colocou ele, irmãos, em todas essas coisas. Porém, será que ser vencedores em todas essas coisas é todas as lutas que você vence? É todas as batalhas que você vence? Não, irmão. Isso significa, irmão, é Deus. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. É Cristo que está dentro de você. É aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo mostra a segurança eterna dos salvos. Não tem perda de salvação. Não existe cair da graça, irmão. Aqui o apóstolo mostra a segurança eterna. Nem os anjos, nem o porvir, nem o presente, nem as potestades, nem a profundidade, nem a morte, nem alguma outra criatura não te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.